Fala aí pessoal, beleza? Novamente é um prazer estar com vocês aí, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker, tá? Então nessa aula a gente vai resolver quatro questões referentes a MDC e MMC que nós vimos na aula anterior de teoria, tá bom? Para a gente poder aplicar lá os conceitos que nós aprendemos aí, beleza? Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: qual o expoente da maior potência de 3 que divide 270 elevado a 30? O que você quer aqui? Você quer saber, né? Qual que vai ser então o expoente da maior potência de 3 que divide esse carinha. Ou seja, essa potência de 3, né, que vai ter um expoente, né, que ele quer saber, ele é um divisor de 270 elevado a 30. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o que? A gente tem que fatorar esse cara, 270, né, para a gente poder ver qual a potência que o 3 possui, né, quando a gente fatorar esse carinha. Então vamos lá. Então, vamos pegar o 270. Espera aí só um minutinho. Vou colocar a questão aqui, certo? Então vamos lá. 270. Vamos fatorá-lo por 2, né, dá 135. Não dá mais por 2, dá por 3. Por 3 dá 45, certo? Por 3 novamente dá 15. Por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então a gente vai ter aqui que vai ser 2 a primeira vezes 3 ao cubo vezes 5 a primeira, certo? Então quando a gente faz lá, né, 270 elevado a 30, isso é a mesma coisa que você fazer 2 a primeira vezes 3 ao cubo vezes 5 a primeira elevado a 30. Então, usando a propriedade de potência, né? Quando você pega a potência e eleva a uma outra potência com parênteses, você multiplica. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 2 a primeira elevado a 30 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 vezes 30, que dá 30. 3 ao cubo elevado a 30 é a mesma coisa, então você vai pegar esse cara e vai multiplicar por esse, né? Então, a mesma coisa que 3 elevado a 3 vezes 30, 90. E 5 a primeira elevado a 30 é a mesma coisa que 5 elevado a 30. Então, o que ele pediu? Ele pediu qual o expoente da maior potência de 3 que divide 270 elevado a 30. Então, para que esse número divida 270 elevado a 30, ele tem que estar dentro do 270 elevado a 30. Ele não divide. Por exemplo, por que o 2 ele divide o 6? Porque 6 é igual a 3 vezes 2. Então, para um número ser divisor de um outro número, pessoal, ele tem que compor aquele número, tá? Por fatores primos. Então, nesse caso aqui nosso, o que ele perguntou? Qual é o maior expoente de 3? O maior expoente de 3 que divide 270 vai ser o 90. Tá bom? Então, no caso ali nosso é a letra C. Tá? C. Declara. My girlfriend. Beleza, a primeira questão, né? Não é tão difícil, tranquilo. Ok, vamos para a segunda questão. A segunda questão, vamos lá. Uma questão clássica, tá? Cai bastante em prova aí, ó. Com relação ao movimento dos cometas no universo, sabemos que muitos deles passam pelo planeta Terra em períodos de anos definidos. Então, o cometa A e o cometa B passam em 20 e 20 anos. Então, o A, né? 20 e 20 anos. E o B passa a cada 35 anos, respectivamente, né? E suas últimas aparições na Terra datam do ano de 1930. Ok. E aí a gente pergunta a próxima passagem dos dois cometas pela Terra ocorrerá no ano D. Ou seja, quanto que eles passarão ao mesmo tempo pela Terra. O que você percebe? Que os cometas eles têm períodos diferentes, né? Olha lá, um é 20 anos, outro é 35 anos. Quando tiver uma questão dessa, galera, que tem períodos diferentes de ciclos, tá? É uma questão clássica de mínimo múltiplo comum. Por exemplo, assim, ó, você tem dois faróis na sua cidade, tá? Farol de trânsito. Um fica vermelho a cada 20 segundos e o outro a cada 30 segundos. Depois de quanto tempo ambos ficarão vermelhos ao mesmo tempo, juntos? Então, é uma questão de mínimo múltiplo comum. Tá? A mesma coisa, por exemplo, uma corrida, vai, de atletas. Um atleta A
percorre 400 metros em, sei lá, 50 segundos. Acho que o recorde é 44 e pouco, não sei. Então, 50 segundos. E o atleta B percorre o mesmo percurso em 60 segundos. Depois de quanto tempo eles se encontrarão, sei lá, num ponto X, num ponto Y? Então, também é uma questão de mínimo múltiplo comum. Por quê? Mínimo múltiplo comum está te mostrando, né, que é o menor, né, mínimo, menor tempo que eles se encontrarão depois de um tempo. Então, mínimo múltiplo comum. Então, são dois períodos diferentes, mas depois de um tempo eles vão se encontrar, certo? Então, tudo que for encontrar com tempos diferentes, se for ciclos, você vai usar mínimo múltiplo comum, beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Calcular o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30. Então, vamos lá. A gente pega, aliás, 20 e 35, né? Perdão. Então, vamos pegar lá o 35 e o 20 e vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Por 2, né? Aliás, aqui é a questão 2, né? Certo? Então, vamos lá, por 2. 35 repete, né? Não é por 2. E o 20 por 2 dá 10. Por 2, repete 35. E 10 por 2 dá 5. Agora é por 5, né? Por 5 vai dar 7. E por 5 vai dar 1. E novamente por 7. Aliás, perdão, por 7 vai dar 1. E vai dar 1. Então, na verdade, o mínimo vai ser 2 ao quadrado vezes 5 a primeira vezes 7 a primeira, que vai dar 4 vezes 35, que vai dar 4, 5, 20, sobre 2, 32, 14, 140 anos. Então, após 140 anos, esses dois cometas eles vão se encontrar. Mas ele não pediu isso, né? O que ele pediu? Olha lá, a próxima passagem dos dois cometas pela Terra. Então, em que ano isso vai acontecer? Então, a última aparição dos dois juntos, né? Olha lá, foi em 1930. Então, você vai pegar um 1930, foi a última aparição, e somar com 140, porque após 140 anos, né, que esses dois cometas vão aparecer novamente juntos. Então, na verdade, você vai ter lá 0, 0 vai dar 0, 4 mais 3 dá 7, 9 mais 1, 10, sobe 1, e 1 mais 1 dá 2. Ou seja, a resposta é no ano de 2070, esses cometas passaram pela Terra ao mesmo tempo, então aqui no caso, letra E. Belezinha? Uma questão de mínimo múltiplo comum clássica que aparece bastante em vestibular aí, tá bom? Muito bem, sem mais delongas, vamos para a questão 3. Bom, a questão 3 é uma questão. Vamos lá, vamos ver. Perdão a minha cachorra aí que adora latir para motoboy. Bom, vamos lá. Na escola Pierre de Fermat foi realizada uma gincana com o objetivo de arrecadar alimentos para a montagem e a doação de cestas básicas. Ao fim da gincana, foram arrecadados 144 pacotes de feijão. Então, 144 pacotes de feijão. Ok. Depois, 96 pacotes de açúcar. Depois, 192 pacotes de arroz. E 240 pacotes de fubá. Beleza? Ok. Na montagem das cestas, a diretora exigiu que fosse montado o maior número de cestas possível, de forma que não sobrasse nenhum pacote de alimento e nenhum pacote fosse partido. Então, segundo a exigência da diretora, quantos pacotes de feijão teremos em cada cesta? Bom, então é o seguinte, é uma questão também clássica de o quê? De máximo divisor comum. Por quê? Porque ele quer dividir, né? Então você tem várias quantidades de pacotes e a gente quer dividir formando cestas, né? Então lá, montado maior, ó, tá aqui a dica, né? O maior número de cestas. Ou seja, o que que eu vou ter então para cestas, né?
A cesta, o número de cestas vai ser o máximo divisor comum, porque ela vai dividir, né, os diferentes números de pacotes em quantidades, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiro, né? Aliás, a questão não quer isso, ela não quer que você ache, né, o número de cestas, ela quer que você ache quantos pacotes de feijão teremos em cada cesta, certo? Mas para a gente poder encontrar isso, primeiro a gente tem que ter o quê? O número total de cestas que serão formadas com os pacotes de feijão, de açúcar, de arroz e de fubá, tá? Então a gente vai calcular aqui o MDC, né, entre 144, 96, 192 e 240. Então MDC entre 144, né, 144, 96, 192 e 240. Bom, aí você pode usar o que você quiser de método. Você pode usar fatoração dupla, fatoração simples, Euclides. Eu vou usar o Euclides porque a gente não usa tanto, eu acho mais fácil também. Então a gente pode fazer aqui 2 a 2, tá? Então vamos lá, vamos pegar por exemplo aqui, fazer a gradinha, né? Vou pegar o 144 e o 96, tá? 44 e 96. Então vou colocar aqui 144, 96, certo? Então dividindo esse por esse vai dar 1, né? 1 vezes 96, 96. Para 144 sobram 48. Então não deu o resto zero, continua a conta. 48 por 96 por 48 vai dar 2. Olha que beleza. Dá 2 e o resto zero. Então, portanto, aqui o MDC entre 144 e 96 é o próprio 48. E agora eu faço novamente, certo? Agora eu pego lá um outro número. Vou fazer agora com... Pegar agora o 192. Então eu pego lá o 192 e divido por 48, né? Que é esse MDC aqui. Então vai dar para mim ali, vai dar exato, né? 4. 4 vezes 8, 36, 4 vezes 8, 32, sobre 3, 4 vezes 6, com 3, 19, certinho, resto zero. Tá aí, ó. Então, MDC entre 192 e 48 é o próprio 48 de novo. Ok. Faço novamente, né? Agora eu vou pegar, já peguei 192, agora eu pego 240. Então, 240 e agora continua sendo 48. Olha aí, 240 por 48 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 4, 21. 4, 24. Resto zero de novo. Ou seja, continua sendo então o MDC vai ser 48. Então tá aí. Então o número total de cestas que serão formadas é o MDC entre esses quatro valores aí. Ou seja, eu vou formar 48 cestas. Ok? Mas ele não quer isso. Então a gente achou o número de cestas. Né? Então, se eu dividir o número de pacotes de feijão, de açúcar, de arroz, de fubá, né, em um número fixo de cestas, eu vou ter 48 cestas. Tá ok? Dividido igualmente, formando cestas, né, com diferentes pacotes, mas igualmente o número de pacotes de cada tipo de alimento para a cesta. Né? A pergunta que ele fez foi aqui: quantos pacotes de feijão teremos em cada cesta? Então, a gente tem, no total, nós temos 144 pacotes de feijão, né? Então, quantos pacotes de feijão tem em cada cesta? Se eu tenho 48 cestas, então, né, eu vou ter em cada cesta, né, vamos colocar aqui o número de pacotes de feijão. Então, eu vou ter um total de 144 pacotes de feijão e eu vou dividir esses pacotes para 48 cestas. Então, dividindo esse carinha, né, 144 por 48, então vai dar para mim 3 pacotes de feijão por cesta. Certo? 3 vezes 8, 40, 3 vezes 8, 24, sobre 2, 3 vezes 4, 12, com 2, 14, certinho. Ok? Então a resposta é essa, 3 aí. Ou seja, eu vou ter 3 pacotes de feijão em cada cesta básica lá, né, que vai ser feita, ok? No caso lá, seria no caso 48 cestas, tá? Então quando o exercício te pedir lá, para você encontrar, né, um máximo divisor comum, né, ou seja, um divisor máximo entre diferentes valores, né, você calcula então o MDC. Beleza, pessoal? Essa questão aí, tranquilo?
tá? É um pouco mais complicadinho, mas, enfim, né? Não é tão difícil assim. E a última questão é a questão 4, né? Vamos lá. Questão 4. Vamos ver. Uma chácara com formato retangular, de dimensões 52 metros por 117 metros, então 52 metros por 117 metros, vai ser cercada com arame farpado de 8 fios em cada estaca. Ok. Sabendo que as estacas estão igualmente espaçadas, encontre o número mínimo de estacas e a quantidade de fios de arame farpados para realizar o serviço. Ó, uma questão um pouco mais difícil, né? Tem que interpretar um pouco mais. Então vamos lá. O que significa, por exemplo, aqui, ó, ele fala aqui número mínimo de estacas. Ó, aqui que está a grande sacada, certo? O que é o número mínimo de estacas? Então esse terreno, né, como ele disse ali, é um terreno que vai ser retangular. Ou seja, vamos fazer assim. Vamos pegar só o que interessa pra gente. Ele vai ter aqui outra dimensão aqui, né? É retangular. Eu vou fazer só o que me interessa. Pontilhada, eu estou fazendo só para poder completar o terreno. Mas o que interessa é isso aqui, ó. Eu tenho 52 metros de largura, por exemplo, e 117 metros de, no caso, comprimento. Ele fala que vai colocar estacas aqui, né? Uma estaca aqui, outra aqui, por exemplo, outra aqui, né? Vou fazer de laranja para ficar mais bonitinho. Vai aparecer mais. Então, outra aqui, outra aqui, e assim por diante. Só que o que ele falou? Ele quer colocar o quê? Encontre o número mínimo de estacas. Concorda que se eu colocar poucas estacas, eu vou ter uma maior distância entre as estacas? Certo? Ou seja, se eu quero o número mínimo de estacas, o que eu estou querendo na verdade? Eu estou querendo na verdade o quê? A distância máxima entre as estacas. Olha que interessante. Então, distância máxima entre as estacas. Né? Vou colocar também aqui estacas aqui, né? Aqui, aqui, assim por diante. Ou seja, eu quero o quê? Então, o que eu posso fazer ali para achar o número de estacas? Eu posso calcular o máximo divisor comum, que é a máxima distância entre as estacas. Então, eu posso calcular o MDC entre as dimensões do terreno, que no caso seriam 52, né, e 117. Se eu fizer isso, eu vou encontrar a distância máxima entre as estacas, porque eu quero o número mínimo de estacas, então eu quero menos estacas e quero a maior distância, então eu quero a máxima distância. Beleza? É uma questão um pouco mais difícil, porque você tem que ter essa sacada, né? Essa interpretação, beleza? Bom, vamos fazer então. Vamos calcular a distância, né? O MDC entre 52 e 117. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 117 e 52. Ah, professor, mas o terreno ele tem mais dimensões, ele é retangular, tem mais 52 metros, mais 117 metros. Relaxa, depois a gente vai fazer um esquema aí, tá? Tá? Porque na verdade ele é retangular, então as dimensões que faltam são iguais às que já tem aqui, então a gente faz só para essas duas, fica mais fácil, beleza? Ó, vamos fatorar, vai. Aliás, fatorar não, né? Vamos fazer por Euclides que é mais fácil, bem mais fácil. Então 117, vamos fazer por Euclides, vai sair rapidinho, ok? Vamos lá então, 117 e 52. Aqui vai dar 2, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10, 104. 104 para 117 sobram 13, né? Ok. Deu zero? Não. Então põe o 13 aqui. E aí, será que vai dar certo? Olha aí, 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4 com 5. Certinho, resto zero. Ou seja, o MDC deu 13. Conclusão. O que seria então esse 13, né? Então o 13, na verdade, é o que para a gente? É a máxima distância entre as estacas, que é no caso 13 metros. Beleza? Aí, 13 metros é a máxima distância. Muito bem, mas ele não quer isso, né? Ele quer o quê? Ele quer saber o número mínimo de. Não, não sabendo que. Tá?
Lembrando que os estacas estão normalmente passados, encontre o número mínimo de estacas. Olha aí, número mínimo de estacas. E agora? O que a gente faz para achar o número mínimo de estacas? A gente pega as dimensões, né, do terreno e divide lá, né, pela distância entre as estacas. Então, por exemplo, vamos lá então, total de estacas. Então, vou pegar aquela distância de 117 metros, que é o comprimento, e vou dividir por 13. Aqui eu vou encontrar, no caso ali, 9 estacas, certo? Do comprimento do terreno. Ficou feio isso aqui. Ok. Faço o mesmo com a largura. 52 dividido por 13. Aí vai dar, logicamente, 4 estacas. Ok? Só que... Perdão. Só que o terreno ele não tem só 117 metros e 52 metros. Ele tem, na verdade, o dobro de 117 e o dobro de 52. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, aqui nós temos, no caso, 9 mais 4, 13 estacas. E aí, a gente, para poder completar, né, as dimensões do terreno, a gente multiplica por 2. Certo? Então, a gente vai ter no total 26 estacas para poder completar todo o terreno. Beleza, pessoal? Então tá aí, 26 estacas a gente vai ter, certo? Bom, e o que mais que ele perguntou? Ele perguntou também pra gente a quantidade de fios de arame farpados para realizar o serviço. O total de arame é fácil, né? Porque vai pegar as dimensões do terreno, né? Vamos lá. Então, total de arame. Total de arame vai ser, ou seja, 52 metros mais 117 metros, né? Que é o vezes 2, porque, né, é retangular, é o dobro dessa dimensão e dessa, e vezes 8, né? Porque cada estaca, na verdade, ela vai ter 8 fios, né? 8 fios de arame. Então a gente está cercando todo o terreno e multiplicando por 8, né? Porque são 8 voltas, né, que ele vai ter que dar aí para cercar todo o terreno. Então a gente vai ter um total de 117 mais 52 vai dar 169, né? Certo? Vezes 2.816, né? Então, esse cara, multiplicando, a gente vai encontrar o valor de 2.704 metros. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha aí, né, dado uma elucidada na teoria, certo? Aí, no caso da questão, a letra certa é a letra C, olha lá, 26 estacas, certo? E 2.704 metros. No caso, se você tiver certeza do número de estacas, né, nem precisaria achar o total de metros, né, de arame farpado, porque a única alternativa correta, né, seria a letra C mesmo. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí mais uma vez por assistir essas aulas, tá? Lembrando que essa aula aqui é uma aula de resolução de exercícios de MDC e MMC, que eu já dei em outro vídeo, tá bom? Então, não esqueça de ajudar a gente, né, compartilhando essa aula, né, compartilhando com os colegas, tá bom? Se inscrevam no canal, dá um jogo de divulgar. Isso ajuda a gente a produzir mais vídeos para vocês aí, ainda mais nesse momento aí, meio complicado. Tá bom, galera? Obrigado mais uma vez aí, grande abraço e que a força esteja com você, né, sempre. Valeu, abraço!